Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa sexta lição do trimestre, no Evangelho de João, capítulos 6 e 7. Pão da vida, água da vida e luz do mundo. O texto áureo está em João capítulo 6, versículos 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A leitura bíblica com todos está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 40. Verdade prática nos ensina que Jesus é o elemento básico da vida. Ele é a própria vida. Aprendemos com isso que se Jesus, que era Jesus, o grande mestre, o grande profeta, não agradou as multidões com seus discursos, será que conosco será diferente? Provavelmente não. Provavelmente, ao pregarmos a palavra da verdade às pessoas, nem todos aceitarão de bom grado. Muitos irão debandar, irão murmurar, irão se escandalizar. Portanto, devemos estar preparados para essas reações negativas das pessoas. No segundo tópico, falamos sobre a água da vida. Jesus já tinha se comparado ao pão da vida, agora a água da vida, que é o relato que encontramos em João capítulo 7. Esse discurso acontece na véspera da festa dos tabernáculos. Jesus ainda estava pela Galileia. Ele não procurava ir à Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Estava-se em plena oposição ao ministério de Jesus. Jesus tinha plena consciência de que os judeus não poderiam matá-lo antes da hora. Entretanto, não queria se expor desnecessariamente. Alguns fatos nos chamam a atenção nesse período. Em primeiro lugar, a exatidão da agenda de Jesus estabelecia. Jesus tinha plena consciência do seu tempo, da sua hora. Ele estava totalmente sintonizado com o plano do Pai. Não atendeu à sugestão de seus irmãos para se manifestar abertamente em Jerusalém, porque ainda não estava no momento, a sua hora ainda não tinha se cumprido. E aqui, irmãos, a gente fala de uma forma bem restrita, abrindo um parênteses, que a figura dos irmãos de Jesus, que é negada pelo catolicismo como sendo primos, parentes, ou então filhos apenas de José e não de Maria, mas aqui a ideia nos procura transmitir da sua própria família. Seus próprios irmãos o instigavam, o empurravam. Vai, tu não és profeta? Então te apresenta no templo de Jerusalém. Mas Jesus não faz isso na hora que eles querem, faz isso na sua própria hora. Em segundo lugar, a procura por Jesus é notória, ou seja, antes dele chegar, as multidões estavam na expectativa aguardando por ele. Não eram apenas os irmãos de Jesus que o queriam na festa de Jerusalém, mas o povo, os judeus. Ele era uma figura nacional, o centro das atenções. É bem verdade que as opiniões divergiam. Uns queriam Jesus porque o achavam um homem bom, e outros o achavam como um falso, um profeta impostor, alguém que tinha vindo enganar o povo. Mas como Jesus conquistara a simpatia de muitos, ninguém ousava falar contra ele abertamente. Muito bem, a chegada de Jesus durante a festa dos tabernáculos, que durava vários dias. Corria já em meio à festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Então Jesus chega a Jerusalém de forma secreta, de forma oculta. Mesmo assim ele vai ao templo e passa a ensinar em público. Interessante que alguns hoje falam contra os templos, dizem que não precisamos de templo, podemos nos reunir na nossa casa somente, não precisamos de pastor, nosso pastor é só Jesus. Mas é interessante observar que durante todos os anos de seu ministério, Jesus procurava ensinar não apenas fora dos edifícios religiosos, mas também neles. Jesus ensinava no templo, que só tinha um templo na cidade de Jerusalém, e nas sinagogas, que essas sim existiam em cada cidade. Ora, se Jesus, que era Jesus, não fez questão
de se afastar do templo e das sinagogas, por que hoje muitos estão fazendo isso, se afastando dos templos? Destacamos alguns pontos a esse respeito do ensino de Jesus no templo. Em primeiro lugar, o ensino de Jesus produz admiração. O evangelista Mateus nos informa que Jesus não ensinava como os escribas, os mestres da lei, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Em segundo lugar, o ensino de Jesus vinha de Deus. Ele não fala de si mesmo, tem o próprio testemunho do Pai e busca a glória do Criador. E em terceiro lugar, o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus, ou seja, o próprio povo que teve o contato com Deus, com a divindade, agora esse povo é acusado pelo Filho do Criador de não conhecer a Deus. Diante dos comentários do povo acerca de Jesus e sua origem, Jesus aproveita o ensino para dizer a esses judeus que procedia do Pai. Eu vim do Pai. Vocês não conhecem o Pai, dizia ele. Eu conheço, porque eu estava junto dele. Em quarto lugar, o ensino de Jesus desperta a fúria dos judeus. Diante do bochicho da multidão a respeito de Jesus, os fariseus se combinam, fazem aquele complô, se mancomunaram com os principais sacerdotes, ou seja, os líderes dos sacerdotes, para enviar os guardas do templo a fim de prendê-lo. Mas os guardas jamais poderiam fazê-lo, pois ainda não havia chegado a hora de Jesus ser entregue na mão dos pecadores. Ou seja, acontece um deslocamento de guardas para prender Jesus, mas não conseguiram. Eles voltam de mãos vazias aos sacerdotes e respondem: nunca nenhum homem falou como este homem. A palavra de Jesus desarma os guardas que foram mandados para prendê-lo. Em sexto lugar, o ensino de Jesus mostra que a oportunidade para recebê-lo pode ser perdida. Ou seja, a chance de receber a Jesus, ela não vai aparecer todo o tempo. Há pessoas que têm a oportunidade de conhecer a Cristo, de entregar sua vida a Cristo, mas deliberadamente abrem mão dessa oportunidade. Jesus permaneceria mais algum pouco tempo com eles e então regressaria ao Pai, onde eles não mais poderiam encontrá-lo. O terceiro item nos fala sobre o último dia da festa, que é quando Jesus levanta-se em meio à multidão e clama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em todos os 7 dias da festa, a festa dos tabernáculos, um sacerdote enchia uma jarra de ouro com a água do tanque de Siloé, acompanhado de uma solene procissão, voltava ao templo em meio ao toque de trombetas e aos gritos das alegres multidões e derramava aquela água sobre o altar. Então a festa dos tabernáculos, podemos dizer assim, era a festa da água. A água do tanque de Siloé. Esta cerimônia não só lhes recordava as bênçãos que tinham sido dadas no passado aos seus antepassados, como a água vinda da rocha, mas também apontava para a abundância espiritual da era messiânica. E é justamente nesse dia, no dia dessa cerimônia, que Jesus se apresenta como a verdadeira água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Interessante que esta passagem de Jesus falando esse discurso é bem parecido com a lição dada à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Terceiro tópico, a luz do mundo. Jesus já tinha se apresentado como o pão da vida, a água da vida, a água viva e agora a luz do mundo. Jesus ainda estava ensinando no templo quando foi interrompido pelos escribas e fariseus que traziam uma mulher apanhada em adultério. O relato da mulher adúltera em João capítulo 8, ele é um tanto polêmico, controvertido. Há alguns teólogos e estudiosos da Bíblia que argumentam que esse relato nem sempre constou no Evangelho de João, que ele foi incluído em outras versões posteriores. Mas o fato é que ele está lá. O relato dessa mulher adúltera que é confrontada com Jesus. Depois que Jesus frustrou os desígnios dos acusadores da mulher e a despediu com a recomendação de que não pecasse mais, ele voltou a falar aos que estavam no templo. Então veja que toda aquela cena da mulher adúltera acontece no recinto do templo. Toda a vergonha que os acusadores daquela mulher passam, ele acontece no recinto do templo. Primeiro, a luz é uma nova pessoa. Jesus, após superado o episódio da mulher adúltera, ele vem a falar sobre a luz do mundo, ele ser essa luz. Ele deixa bem claro, eu sou a luz do mundo. Isso já havia sido escrito também
pelo mesmo evangelista João no capítulo 1 do seu livro. Parece que podemos ver o evangelista João, ao compor este primeiro capítulo, se lembrar dessas palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo. Ele já tinha se apresentado como o pão da vida e a água da vida, e agora faz mais esta declaração: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A metáfora da luz está por todo o Antigo Testamento. Desde o começo do Gênesis, haja luz, a palavra da criação. Primeira coisa que Deus cria, a luz. Portanto, Jesus, quando ele se apresenta como a luz do mundo, ele está fazendo uma ligação direta entre ele e a luz da criação feita por Deus lá no Gênesis. A figura da luz está cheia no Antigo Testamento, como a nuvem da glória que conduzia o povo da terra do Egito para a terra de Canaã. Os próprios israelitas cantando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O outro salmista escrevendo que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A luz de Deus irradiada em outras nações em revelação e salvação. A luz sendo o próprio Deus em ação. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, todas essas figuras da luz, Jesus puxa para si mesmo. Ao fazer isso, ele mais uma vez evoca a sua divindade. O segundo item, a luz, é uma promessa. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é categórico em afirmar que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. O que aprendemos com isso? É que a vida com Jesus é uma jornada na luz da verdade, na luz da santidade, na luz da mais completa felicidade. O teólogo William Barclay diz que a palavra grega akolotein, traduzida aqui por seguir, tem 5 significados: o soldado que segue o capitão, o escravo que acompanha o senhor, a aceitação de uma opinião, veredicto ou juízo de um conselheiro sábio, a obediência às leis de uma cidade ou estado, e alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. Tudo isso se encontra aqui nesta fala de Jesus: quem me segue? Como devemos seguir a Jesus? Devemos segui-lo como um soldado segue o seu capitão. Devemos segui-lo como um escravo segue o seu senhor. Devemos segui-lo como alguém que obedece às leis de uma cidade. Devemos seguir Jesus como alguém que não é sábio e aceita o conselho de um sábio. Devemos seguir Jesus como alguém que acompanha a mesma linha de argumentação de um mestre. A pessoa que tem um guia seguro e um mapa correto chegará sem dúvida a seu destino sã e salva. E Jesus é esse mapa. Ele é o único que possui o mapa da vida. No terceiro item, lemos sobre a importância de Jesus. As palavras dele em João 8:21. Vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Sem Jesus, o ser humano perece em seus pecados. Não é que o ser humano vá se tornar pecador, ele já nasce pecador. Cristo é a única maneira, Jesus é a única maneira que o ser humano tem de sair desse caminho de pecado. Alguns poderiam dizer assim que é uma espécie de roda, uma espécie de circuito onde o ser humano fica rodando na vida de pecado, até chegar à morte. Pois é, Jesus é a única forma que nós temos de romper com esse caminho de pecado e entrar em outro rumo, que é o caminho da vida. Muito bem, com isso, Jesus está querendo dizer àquelas pessoas que ele não estaria mais com eles por muito tempo. Em breve, morreria numa cruz, ressuscitaria dentre os mortos e voltaria para o céu. Porém, os judeus, obstinados em seus pecados, pereceriam inevitavelmente, pois fechariam a porta da graça, recusando o enviado de Deus. Jesus é esse enviado de Deus. Os judeus perguntaram a Jesus: quem és tu? Perguntaram diretamente. E Jesus responde, mostrando o que já lhes dissera: eu sou o que eu já falei. Eu já disse a vocês quem eu sou. Ele reafirma que o testemunho que dá de si mesmo é o mesmo testemunho daquele que o enviou, ou seja, o Pai. Mas os judeus não conseguem compreender de quem ele está falando. Jesus esclarece então que quando for levantado, ou seja, crucificado pelos próprios judeus, entenderão que ele de fato é o eu sou, o enviado do Pai.
As palavras de Jesus em João capítulo 8, elas são um esclarecimento fortíssimo sobre a sua divindade, a ponto do povo judeu daquela época querer apedrejá-lo, dizendo que ele estava falando uma blasfêmia, ele estava se comparando a Deus, ele estava se fazendo igual a Deus. E isso para eles era um crime religioso, uma blasfêmia. Até hoje nós encontramos pessoas que creem em Jesus como um grande mestre, um grande profeta, o Filho de Deus, porém não creem nele como Deus, não o veem como Deus. Para eles é uma espécie de criatura elevada, um tipo de super-anjo, mas não Deus como o Pai. Porém, João capítulo 8 refuta toda essa ideia. Ele deixa bem claro que Jesus é Deus tanto quanto o Pai. Concluímos a nossa aplicação pessoal, que somente em Jesus o ser humano tem sua sede e fome saciada. Igualmente, apenas nele o homem em trevas encontra a verdadeira luz. Com isso, chegamos ao final do resumo desta lição de número 6 do programa de Educação Cristã Continuada. Comente, curte, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que